Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente volta a falar do fundo RZAG11 ou RZAG11, você chama como você preferir, da RISA Asset. E vamos tratar do relatório do mês de setembro, que trata dos dividendos que foram pagos no mês de outubro. E por que faz tanto tempo que não tem, Adriano? Exatamente porque ele não bateu a nossa quantidade mínima de views da última vez. Ficou bem abaixo. Esse vídeo aqui normalmente não rende menos que 600 views, em condições normais. E da última vez eu acho que não bateu nem 300. Então se você gosta desse conteúdo, se você gosta desse fundo, nos ajude a bater essa meta, principalmente deixando aquele like e deixando um comentário. E se possível ainda compartilhando para o YouTube distribuir para mais pessoas e dessa forma a gente conseguir bater a meta com mais facilidade. A gente vai trazer primeiro, antes da leitura do relatório, alguns números importantes para vocês. Nos últimos 12 meses o fundo distribuiu um dividend yield de 16,1%. Lembrando que aqui é isento de imposto de renda, o que seria um bom dividend yield se o fundo não estivesse com P sobre VP 0,84, ou seja, o fundo está com 16% de desconto. Isso mostra que o preço da cota de mercado está muito descontado e por isso esse dividend yield está tão alto. Se a gente fizer aquele ajuste que eu gosto de fazer, deixando o P sobre VP 1, esse yield cairia de 16,1% para 13,5%, o que seria um bom yield se esse fundo fosse middle risk ou high grade. Mas como esse fiagro aqui, ele é high yield, eu exijo, fazendo aquelas minhas considerações de sempre, de forma resumida, no mínimo ele teria que estar trazendo um retorno de 14,5%. Então aqui para mim ele está 1% abaixo do que ele deveria estar rendendo, mas isso é na minha opinião. E claro, para quem está entrando com esse valor de cota atual, tá muito bom. É ruim para quem entrou antigamente, que a cota estava no valor patrimonial ou acima do valor patrimonial, ou seja, o yield on cost está nessa faixa de 13,5%, o que eu considero pouco, como eu falei, considerando que ele seja um fundo high yield, que ele é um fundo high yield. O fundo nesse mês agora de novembro vai pagar 11 centavos novamente, o que equivale a um yield do mês de 1,33%. Em termos de yield do mês, esse yield está muito bom. Como eu venho sempre falando, esse yield aqui, normalmente nos últimos meses, está variando entre 1,10 e 1,20. Mas eu tenho percebido que tem aumentado um pouquinho. Por quê? Muito mais por causa das cotas dos fiagros estarem bem amassadas. É mais por isso do que por qualquer outro motivo. Não é porque os fundos começaram a distribuir mais. Eles normalmente estão até mantendo. O RZAG está bem constante. Vários meses ele ficou distribuindo 10 centavos e meio e nos últimos 2 meses, incluindo esse, ele está distribuindo 11 centavos. Então, esse yield de 1,33 do mês é mais porque a cota está amassada. Se ela não estivesse tão amassada, provavelmente esse yield estaria em torno de 1,10, que seria o yield normal dele, que ainda seria um bom yield, mesmo considerando ele um fundo high yield, em termos de yield do mês. A gente vê aqui no relatório dele do mês de setembro, primeira coisa que eu gostaria de destacar é essa aqui. Início das atividades do fundo foi em outubro de 2021, então o fundo está de parabéns. Mês passado ele completou 3 aninhos na nossa bolsa. 3 anos de negociação na bolsa. Como eu falo sempre para vocês, tem gente que considera no mínimo assim 5 anos para olhar para um fundo. Então muita gente não olharia ainda para o RZAG. Mas a gente tem que ver que ele é um dos fiagros mais antigos da nossa bolsa. A maioria dos fiagros antigos, que são poucos, começaram no segundo semestre de 2021 na bolsa. Então ele não deixa de ser um dos mais antigos. Nessa página aqui de destaques do fundo no mês de setembro, a gente vê o seguinte: o spread médio da carteira do fundo é CDI mais 5,11%, por isso que eu considero ele high yield. Quando ultrapassa a barreira do CDI mais 4,5%, tem gente que já considera CDI mais 4, acima de CDI mais 4 já considera high yield. Para mim ele já é high yield mesmo, claro. O fundo conta com quase 93% dos ativos de originação própria, o que é considerado bom, pelo menos pelos gestores da maioria dos fiagros, considera bom quando a originação é feita pelo próprio gestor, porque gera um maior ganho para o cotista do fundo e para o próprio fundo em si. O fundo conta atualmente com 38 ativos, mas a gente vai ver que na carteira dele ele mostra, tem menos de 38, por quê? Porque tem uns que ele faz tipo um resumão. Tem uma linha lá, por exemplo, o Atafona, que é a sementes produtiva. Tem bem o 78 CRAS, mas ele considera só uma linha, soma todo mundo e colocando uma linha só. Eu acho até melhor assim, para não ficar vários CRAS e a gente ter que ficar somando um com o outro. O valor da cota patrimonial no final do mês de setembro era 9,58, segundo o Status Invest, no início de novembro ainda continua 9,58. O fundo está com patrimônio alocado de 105,33, ou seja, ele está com 5,33% de patrimônio líquido via alavancagem. Ele está alavancado, mas é pouco, só 5,33%, via compromissados reversos, por sinal. O fundo está com 100% dos ativos indexados ao CDI, ou seja, ele não tem nada prefixado, nada em PCA. Conta atualmente com 85 mil cotistas, ou seja, é um dos fiagros que possui maior quantidade de cotistas. Eu acho que ele está no top 5, top
0,6 de maior quantidade. E o valor da cota de mercado do fundo no final de setembro era 8,49. Agora, no iniciozinho desse mês de novembro, o valor da cota de mercado tá beirando os R$8. Vindo aqui para a DRE do fundo, nos resultados do fundo, primeiro, começando desses retornos que ele falou dos 11 centavos e falou que no mês de setembro, no mercado secundário, o valor da cota caiu de 8,99 para 8,49. Lembrando, pessoal, que o que está acontecendo muito, desde o mês de setembro, primeiro foi aquela questão da AgroGalaxy, que impactou muitos fundos. Praticamente todos os fiagros, até os que não tinham nada a ver com a AgroGalaxy, que é o caso desse aqui, ele não tem nada a ver com a AgroGalaxy, mas impactou o mercado como um todo. Fora isso, a questão da alta da Selic, que puxou os juros futuros para cima e, com isso, consequentemente, também puxou o valor das NTNB para cima também. E com isso, muita gente saiu, migrou do mercado de renda variável para renda fixa, vendeu suas cotas aqui e foi comprar NTNB. Então, teve esse impacto gigante. Se a gente vê como um todo, do início do mês de setembro até o final do mês de outubro, o valor da cota caiu praticamente R$1. A gente entra aqui na DRE do fundo, praticamente uma das piores que existe no mercado, só tem 2 meses e é ultra resumida, total de receitas e pronto. A gente não sabe que tipo de receita, variou de agosto para setembro de 8 milhões e 100 mil para 8 milhões e 800 mil. A gente vê que teve um aumento de praticamente 700 mil. A gente não sabe por quê. Eu creio que seja aquela questão que tem alguns devedores que pagam trimestralmente, semestralmente, anualmente, e por isso dá essa distorção, porque não tem nenhum motivo para ter crescido tanto assim do mês de agosto para o mês de setembro. O fundo está cobrando taxa de performance 180 mil e está cobrando mensalmente. A gente está claramente ele cobrando mensalmente. A gente vê que o resultado do fundo no mês de agosto foi 7 milhões e 164 mil e no mês de setembro 7 milhões 885 mil, praticamente também uma diferença de 700 mil. A gente vê que o resultado por cota do fundo foi 11 centavos em agosto, ele pagou quanto? 11 centavos. E no mês de setembro foi 12 centavos, ele pagou quanto? 11 centavos novamente, ou seja, colocou um pouquinho de dinheiro em reserva. E apesar dele não ter aquela linha clara, dizendo assim, resultado por cota acumulado, ou que seria a reserva do fundo, se a gente passar aqui para essa coluna lateral, a gente vê que durante o ano de 2024 ele teve um resultado por cota de R$1,01. E ele pagou quanto? 96 centavos. Durante esses primeiros 9 meses do ano de 2024. Ou seja, ele tem 5 centavos em reserva. Só que esses 5 centavos em reserva que ele tem é do fundo. Se ele quiser, ele até distribui. Mas ele não é obrigado. Por quê? Porque a gente sabe que ele é obrigado a distribuir até 95% dos lucros do fundo. E ele está pagando 95%. E esses 5 centavos aqui seria aquele valor que sobrou para o fundo. O fundo distribui só se quiser. Se não quiser, ele usa da melhor forma possível. E eu gostaria de aproveitar esse momento e perguntar para você. Você possui o RZAG11 ou RZAG11 na sua carteira? Tá pensando em colocar na sua carteira ou aumentar a sua posição? Aproveitando que ele tá com esse descontaço de 16%, ou ao contrário disso, você está pensando em reduzir a sua posição ou até mesmo zerar a sua posição? Diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinhas. Me diga quais são os seus fiagros, meus amigos, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, você tá perdendo seu tempo. Você quer ficar bem informado, seja sobre fiagro, FIINFRA, fundo imobiliário, até mesmo ação? Se inscreva agorinha mesmo. Não pense mais nada, já deixa aquele likezão, não pense mais nada, deixa o like, comenta aqui, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e assim que sair você já tá assistindo para ajudar no engajamento e o YouTube distribuir para mais pessoas e a gente conseguir bater a meta para no próximo mês estarmos trazendo novamente mais uma leitura do relatório do mês de outubro aqui do RZAG11, provavelmente no finalzinho do mês de novembro, se ele bater a meta. A gente chega aqui nesse portfólio do fundo e ele fala novamente que está com 105,33% do PL alocado, patrimônio líquido alocado, ou seja, está com alavancagem. E nesse mês de setembro, no caso, ele fez um novo investimento em um fiagro no valor de 20 milhões. Só que ele não diz qual é o fiagro. Isso eu não gosto não. Tem alguns outros fiagros que investem em outros fiagros que diz qual é o fiagro. Se eu não me engano é o AZQ11, ele fala lá no portfólio dele que ele investe no FGAA e coloca lá na carteira dele. Mas, por exemplo, o FGAA, se eu não me engano, ele investe em outros fiagros e não coloca. Quais são os fiagros? Ele diz só fiagros. E aqui ele diz que está investindo em um fiagro, mas também não diz qual é o nome do fiagro. Sobre as perspectivas para o fundo, para complementar esse parágrafo, ele termina assim. Nesse contexto de juros, eles avaliaram que a estratégia de compromissada reversa é uma alternativa eficiente para alavancar o fundo, aumentando a alocação e potencializando a rentabilidade do fundo. Ou seja, ele está se alavancando via compromissada reversa, segundo ele, para ter um retorno melhor, para ter mais rentabilidade. E parece que a princípio está dando certo.
E aí ele também conclui essa parte das perspectivas com algo muito importante, é que ele falando que nenhum devedor deixou de honrar suas obrigações com o fundo, ou seja, tá todo mundo adimplente, 100% dos devedores estão adimplentes com o fundo. E a gente chega aqui na carteira do fundo. Vocês lembram que ele falava que tinha lá no começo, se eu não me engano, 38 ativos, e aqui a gente vê uma lista de apenas 20 ativos. O Fiagro, ó, tá em destaque, na última posição, com 20 milhões, e ele fala que tem 20 milhões em caixa também, 3,1% e 3,1% do patrimônio. Outra coisa que eu não gosto desse fundo, para mim, é o principal problema desse fundo é a concentração. A gente vê aqui que a Tafona, como eu falei, sementes produtivas, se você procurar na internet, você vai encontrar sementes produtivas, tem 17,3% do patrimônio líquido. KPS tem 16, mas tem mais 1,5 aqui embaixo, seja 17,5. Ou seja, tem uma dívida maior ainda do que a Tafona. Fora eles, tem o que mais? Tem a Celine com 9,3%, quase 10%. Grupo MG tem mais 9,2% e temos o grupo Unigel, que tem 7,7%, mas tem mais 1,5% aqui, ó, ou seja, 9,2%. No total, desses 5 devedores, meus amigos, é praticamente 64%. E eu gosto sempre de falar para vocês, né? Para mim, o ideal é que um devedor deva no máximo 5%. E na pior das hipóteses, não ultrapasse 8%. E aqui a gente tem 17%, mais do que o dobro desse máximo que eu considero ideal. Outro com mais de 17%, mais do que o dobro do que o máximo que eu considero ideal. E 3 ultrapassando a barreira dos 8, que não deveria também acontecer. São 5 devedores que concentram, como eu falei, quase 65% da carteira do fundo. 2/3 da carteira do fundo em apenas 5 devedores. Se um desses der problema, meus amigos, o negócio aqui vai ficar sério. Vai ficar sério. Se um desses 5 for exatamente a Sementes Produtiva ou a KPS, aí a coisa vai ficar mais feia ainda. Então eu espero que não aconteça isso, mas se acontecer, a situação tá feia. Exatamente porque o fundo tem muita concentração. Esse Fiagro é muito concentrado. Se a gente colocar na média, seria praticamente 13% para cada um desses devedores em média. É bem ruim mesmo. Então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já sabe. Se não for inscrito, inscreva agorinha mesmo. Já deixa aquele likezão. Não pense mais nada. Já deixa o like, comenta aqui e ativa o sininho para ajudar a gente a bater a maior quantidade de views e no próximo mês estarmos trazendo mais uma vez uma leitura do relatório do mês de outubro aqui do RZAG 11 da Risa Asset. É isso aí. Valeu. Até a próxima e fui!